Dando sequência às nossas aulas, nesse momento falaremos sobre comércio global e balança comercial, que são dois temas que complementam o entendimento das regiões produtivas, das atividades produtivas brasileiras. A gente pode começar a debater, comércio mundial a partir desse mapa. Eu sei que esse mapa está em francês, mas foi o melhor que eu encontrei. E ele mostra, sem muita dificuldade, mais uma vez, peço que vocês leiam com calma esse mapa, mas ele mostra com uma certa facilidade, e é por isso que ele é tão bom, como os fluxos globais de mercadorias em 2016, estão tão concentradas em três mercados básicos: Estados Unidos e Canadá, Europa e Ásia. Os grandes fluxos comerciais estão presos, estão concentrados dentro desses três grandes mercados. De tal modo que todos os demais mercados, toda a América Latina, África, Oriente Médio, países da CEI, dos países ali do leste europeu, Ásia Central, de uma certa forma, praticamente ficam à margem dos grandes fluxos globais. Então, ainda que o Brasil seja uma das 10 maiores economias do mundo, e tem tudo para se tornar uma das 5 maiores economias do mundo quando a gente conseguir sair da crise que nós nos encontramos, ainda assim, o Brasil participa marginalmente dos grandes fluxos comerciais que a gente observa pelo mundo. Tá? Então, isso é uma primeira constatação que é relevante de ser feita para o entendimento do comércio mundial, desse comércio globalizado. Se a gente complementar esse mapa com um gráfico de importação e exportação do Brasil ao longo das décadas, a gente vai observar que a participação do Brasil na balança comercial global ela é muito pequena de fato. Tá? Em 2010, que é o dado mais recente que eu consegui, o Brasil exportava aproximadamente 1,3%, 1,4% de todo o valor negociado globalmente. E em termos de importação, a mesma coisa, muito próximo disso. Então, apesar da importância, apesar da relevância do Brasil no mercado mundial, ele corresponde com 1,5%, na melhor das hipóteses, de todo o comércio realizado no mundo. E eu já vi alguns dados mais recentes um pouco que mostra que o Brasil perdeu um pouco até a participação nos últimos anos, na última década, tá? De 2010 em diante. Olha esse gráfico, que impressionante. Eu tirei do site, Our World in Data, dei uma editada no mapa. O valor das exportações globais, desde 1800 até 2014, tomando 1913 como base. Então, se a gente considerar 1913 a nossa referência, a gente vai observar que o comércio global, especialmente em termos de valor exportado, especialmente a partir após a Segunda Guerra Mundial, o comércio explode, Ele aumenta vertiginosamente. De tal modo que, em 2014, 100 anos depois do início do nosso ponto aqui de referência, o mundo exportava 40 vezes mais do que em 1913, certo? Então é um aumento muito, muito, muito significativo. Aquela queda que a gente vê ali, no finalzinho dos anos da década de 2010 é em função da crise econômica iniciada em 2007 e 2008. Agora, se a gente olha a participação das exportações globais no PIB mundial, ou seja, vamos pegar o PIB de todos os países somados. Quantos por cento do PIB mundial corresponde à atividade ligada à exportação? A gente vê
é que há uma tendência, né, a partir do século XIX, de aumento da importância das exportações no PIB dos países, sobretudo a partir após a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu fiz uma coisa muito legal, que foi identificar alguns momentos históricos dentro desse mapa, e eu peço que vocês acompanhem. Então, por exemplo, de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Olha como o valor exportado, né, os valores exportados, sofrem uma oscilação muito intensa em função da guerra. Em seguida, a crise de 29, que vai mais ou menos, né, é difícil precisar quando ela encerra, quando ela acaba, mas a gente pode falar mais ou menos 35. Olha como as exportações globais, a participação das exportações globais no PIB mundial despenca, né, em função da crise de 29. Em seguida, nós temos a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, que também leva a uma oscilação forte da importância das exportações na composição do PIB dos países. Mas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, praticamente a gente vê uma tendência de crescimento contínuo, até nós chegarmos ao pico, né, que supera os 25% do PIB mundial a partir de atividades ligadas à exportação. 44 a gente vê a assinatura do Acordo de Bretton Woods, que eu não vou explicá-lo, a gente precisa de uma aula só para isso, mas foi um acordo monetário global. Foi o primeiro acordo monetário que, de fato, nasceu a partir de um consenso global. Tá? E ele muda a forma que a gente tem de garantir o valor do dinheiro. Em resumo, é isso. Tá? Mas a gente vai se dedicar a conversar um pouquinho sobre isso posteriormente. E aí aqui nós temos as rodadas de negociação, né, do antigo GATT, que era um grupo de trabalho ligado ao comércio, tá? E que posteriormente vai ser substituído pela OMC. E tanto o GATT quanto a OMC, eles fazem as chamadas rodas de negociação. O que é isso? São períodos, né, são momentos em que ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, os países se reúnem na tentativa de facilitar o comércio global. Tá? E quando a gente fala em facilitação do comércio global, isso está fortemente ligado ao avanço do liberalismo econômico, avanço de medidas que facilitem o comércio em escala global, de maneira desconcentrada, que é a própria globalização, essa definição. Então, a primeira rodada de negociação que a gente observa, né, mais importante, houveram outras antes, mas com um número menor de países, foi a rodada de Tóquio, onde se negociou em resumo, claro, vocês podem pesquisar isso na internet com mais profundidade, se negociou questão de tarifa comercial e medidas não tarifárias, né? Medidas que não envolviam tarifa, mas dificultavam a exportação de produtos entre os países. A segunda rodada foi a rodada do Uruguai, que durou de 86 a 94, então foram vários anos de negociação. E nesse acordo, nessa rodada, se negociou tarifas, questões relacionadas à agricultura e serviços, a questão da propriedade intelectual, um novo marco jurídico para o comércio global e a criação da OMC, que, dito e feito, foi criada um ano depois do fim da rodada do Uruguai, né? Foi criada em 1995, Organização Mundial do Comércio. 2001, a gente vê a China entrando na OMC depois de muitos anos de negociação e, coincidência ou não acredito que seja coincidência, a gente vê um aumento intenso das exportações globais. É a China exportando para o mundo inteiro e o mundo inteiro exportando para a China. Nós não conseguimos conceber o comércio global hoje sem a participação da China. A China hoje é talvez o principal centro da atividade econômica por meio deste país que a gente consegue sustentar ainda hoje um crescimento global aí próximo dos 3% ao ano,
tá? Em média, é claro, porque a gente tem oscilações muito grandes de um ano para o outro em função de crises as mais diversas, como a atual que a gente está vivendo. E a última rodada, que se iniciou em 2001 e perdura até hoje, é a rodada de Doha, né? Que também se discute tarifas. Hoje a gente tem discutido tarifas em relação ao comércio global, mas a gente está discutindo também facilitação de comércio e solução de controvérsias, o que é muito complexo, né? É provável ainda que a rodada de Doha ainda não... quando eu encerrei aqui no gráfico em 2014, mas a gente está em 2020 e a gente ainda está dentro da rodada de Doha. Por quê? É muito difícil, né? É muito difícil da gente avançar no comércio global em função das inúmeras controvérsias que os países têm entre si, tá? Ninguém quer abrir mão de benefícios, ninguém quer facilitar excessivamente a entrada de produtos estrangeiros nos seus territórios, por mais que essa seja, né, um dos princípios do liberalismo econômico e da globalização, certo? E aqui, né, já no final dos anos 2000, a gente vê uma queda drástica do comércio, da importância das exportações na composição do PIB mundial, em função da crise econômica iniciada em 2007, 2008, né? Foi a chamada crise do subprime, lá nos Estados Unidos, e que rapidamente toma conta dos demais mercados mundiais, dificultando bastante aí a atividade exportadora e importadora, certo? Bom, se a gente olha o valor das exportações globais de bens e serviços de 1970 para cá, a gente vê que todos os países, praticamente, sem exceção, dos principais, né? Se você entra lá no site Our World in Data, vocês vão perceber que vocês podem selecionar os países que vocês quiserem, né? O que é muito interessante, por isso que aquele site é tão incrível, é tão bom. Aqui eu selecionei alguns que eu acho mais significativos para a nossa reflexão aqui, né? Ó, nós aqui embaixo, né? Brasil. A gente vê que o Brasil também vem aumentando o valor das suas exportações, porém num ritmo muito inferior a outros países. E quando a gente lista esses países, a gente observa que a maioria dos países que conseguiram aumentar a participação das exportações na composição do PIB, a gente vê que são países desenvolvidos. Chama atenção, para mim, o Japão, né, que apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando nos últimos anos, aí com tsunami, o próprio fato de ser uma economia muito madura, muito desenvolvida já, tem conseguido, né, incorporar aí, né, atividade exportadora na sua atividade econômica. Me chama a atenção a Alemanha. A Alemanha realmente é um fenômeno, porque ela é muito menor do que os Estados Unidos, ela tem muito menos capital humano, né, disponível para trabalhar do que os Estados Unidos. No entanto, tem aí na exportação uma atividade muito, muito importante. E me chama a atenção também a Coreia do Sul, né, que vem num processo de aceleração do desenvolvimento econômico muito grande. Não é por acaso que a gente considera a Coreia do Sul um tigre asiático, que é também um tema de aula futura. E aqui vale atentar, né, para a redução do custo, né, dos custos de comunicação em relação a 1930, que é o nosso ponto de referência. A gente pode observar como o frete, né, como o custo de transporte marítimo, de transporte aéreo, de passageiros, já dando um spoiler, né, lembrando que a gente exporta muito pouco em volume e valor de mercadoria por avião, né, porque o custo de transporte aéreo é muito elevado, não vale a pena, principalmente para produtos de baixo valor agregado. E a queda do custo de comunicação internacional, né? Hoje a gente pode dizer, sem medo de estar falando bobagem, que o custo de uma ligação telefônica ou o custo de se falar na internet tende a zero. Se eu ligo para vocês por celular ou se eu faço uma videochamada, o custo tende a zero.
Ah, professor, mas eu pago uma tarifa de telefone, uma tarifa de celular. Sim, você paga. Mas nós estamos permanentemente conectados. Então, se a gente divide isso pelo tempo de uso, a gente vai ver que o custo tende, de fato, a zero, graças, naturalmente, ao desenvolvimento aí dos meios de comunicação. Tá? E essa queda drástica dos custos é fundamental para o avanço, do comércio globalizado. Essa queda de custos, sem dúvida nenhuma, está relacionada ao avanço tecnológico da aviação comercial, do aperfeiçoamento da marinha mercante e do telefone, e posteriormente da internet. Então a gente pode falar de uma segunda onda de globalização, que é o que a gente chama de comércio intraindustrial. Até o fim do século XIX, início do século XX, o que a gente via principalmente era uma troca entre os países de produtos que esses países não tinham. E essa é a essência do comércio, né? O comércio nasce lá na antiguidade, ou antes até da história contada, né? O comércio nasce com essa lógica. Eu troco algo que eu tenho por algo que eu não tenho. O desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação nos permitiram aos países comercializarem produtos similares, tá? Então você vê países extremamente industrializados e extremamente globalizados como a Inglaterra, negociando com outros países produtos que ela mesma produz dentro do território nacional, tá? Mas é daí que surge a complementaridade entre uma cadeia produtiva que agora é global, tá? Então você vê uma especialização produtiva, uma fábrica de automóveis exportando automóveis para um país que produz autopeças, tá? Então há uma complementaridade e mesmo uma sobreposição da atividade produtiva em escala global em função, sem dúvida alguma, da redução dos custos de comunicação, tá? Que permitem que um país em condições de produzir algo importe esse produto, este bem, esta mercadoria de um outro país que provavelmente consegue produzir num custo inferior. Se a gente olha este gráfico, né, com a importância da participação das exportações na composição do PIB dos países, a gente vê que o Brasil ele perdeu, né? As exportações no PIB do Brasil perderam importância ao longo das décadas, principalmente até os anos 80, o que não é um sinal, a princípio, ruim. A gente era muito dependente no início da exportação de açúcar e café. E com o aumento de complexidade da atividade econômica do Brasil, a gente vai diversificando nossa atividade, vai dependendo cada vez menos de alguns produtos apenas na geração de renda nacional, tá? Mas a gente vê também que após a Segunda Guerra Mundial, os maiores países, os países mais importantes, os países mais envolvidos, vêm aumentando a importância, como a gente disse alguns slides atrás, vem aumentando a importância da exportação na composição de seus PIBs. E o Brasil não segue exatamente essa tendência, tá? Se a gente complementar com esse gráfico aqui, ó, do Brasil, a gente consegue observar que a tendência, né, até 2002 é de estagnação da participação das exportações no PIB do Brasil, em torno aí de 8%. E se a gente estende, né, até 2010, aí sim a gente vê que o Brasil aumenta um pouco a participação das exportações na composição do PIB, mas é um aumento tímido em relação a outros países, tá? Então, a gente, olhando para esses dois gráficos, a gente pode tentar concluir algumas coisas. A gente pode dizer que o Brasil vem exportando menos, né? E por isso as exportações têm uma menor participação na composição do PIB. Mas não é verdade,
tá? Não é verdade. O Brasil está exportando mais, tá? O que acontece é que o aumento das exportações está sendo num ritmo inferior ao crescimento do PIB. Isso é um fato, tá? Então você está exportando mais, mas você não está aumentando a exportação no mesmo ritmo que a economia cresce. Então as exportações, relativamente, perdem importância na composição do PIB. O que a gente vem observando também é uma perda de valor agregado na pauta de exportação. O Brasil ele tem exportado produtos cada vez com menor valor agregado de uns anos para cá, tá? E a gente vem observando também uma menor dependência de produtos de exportação, tá? A economia do Brasil se complexificou e a gente consegue cada vez mais sustentar o nosso crescimento econômico apenas com o nosso mercado interno, tá? Agora, volto a dizer, observem as demais nações do mundo. Os países que mais cresceram nas últimas décadas, principalmente nos últimos 20 anos, cresceram com uma grande participação das exportações na sua atividade econômica. Tá? Então, esse provavelmente é um caminho a ser seguido. Caminho esse que o Brasil não consegue em função do custo Brasil. Professor, o que é custo Brasil? Fica aí a pulga atrás da orelha para vocês, tá? Eu não vou responder isso, a gente vai conversar sobre isso em breve. O custo Brasil é meio que uma conclusão para o ciclo de aulas que eu pensei para o atual momento. Bom, se a gente olhar só para a exportação de alimentos, e alimentos aqui incluem animais vivos, bebidas, tabaco, café, óleos e gorduras, a gente vê que, como tendência global, os alimentos perdem importância. Isso em função do desenvolvimento industrial dos países, né? Como alimentos, em geral, têm baixo valor agregado, se você passa a exportar outros bens de maior valor agregado, os alimentos perdem importância. Agora, chama a atenção o Brasil, né? Principalmente nos últimos 20 anos aqui. Entre os países desenvolvidos, a baixa participação de produtos primários na pauta de exportação não é uma novidade, né, pessoal? Isso vem de longa data. São países de fato industrializados. A renda, a riqueza desses países vem da atividade secundária e terciária da economia, tá? A gente vê uma tendência global, como eu já disse, de perda de importância da exportação de alimentos na composição do PIB, mas nós vemos também uma reversão dessa tendência a partir dos anos 2010. E aí nós poderíamos investigar porque, de uma maneira geral, os alimentos passam a ter um pouco mais de importância nos últimos 10 anos. E nesse cenário, o Brasil aumenta muito a sua importância. Né? Sem dúvida nenhuma, a China é um fator que a gente tem que considerar nesse contexto, mas eu não vou me aprofundar nesse debate. Tá? Mas olha, tá aí uma pergunta interessante de ser respondida. Tá? Tentar entender um pouco essa reversão de tendência nos últimos 10 anos. Que, de todo modo, não é uma reversão tão significativa assim em comparação ao que a gente observou nas últimas décadas. Basta ver a Colômbia, por exemplo. Né? A Colômbia seguiu um caminho muito semelhante ao Brasil, em termos aí de exportar, de ter os alimentos com uma importância cada vez menor aí na pauta de exportações. Cada caso é um caso, né? Teremos que ver também porque que a Colômbia entrou nesse ritmo tão acelerado. Certo? Então vamos lá, senhores. Os 10 mais produtos, né? Na balança comercial brasileira em 2019. Os 10 produtos que ocorrem com maior importância na pauta na balança comercial brasileira. Se a gente olhar para os produtos que o Brasil importa, tá? Os 10 produtos que o Brasil mais importa correspondem a aproximadamente 40% da pauta de importação. Então a gente já pode concluir de antemão que o Brasil tem uma pauta de importação bastante diversificada. A gente importa muitos produtos diferentes, tá? Mas a gente consegue observar entre os 10 produtos mais importados que a maior parte deles tem algum grau de industrialização, maior ou menor, com destaque naturalmente para os produtos manufaturados, industrializados, tá? E aqui eu não posso deixar de chamar a atenção, né, o segundo produto mais importado, que são os medicamentos. Vejam, o Brasil seguiu um caminho nas últimas décadas que foi abrir mão
de um desenvolvimento industrial um pouco mais autônomo, preferindo dar mais atenção para a atividade primária da economia, ou seja, a exportação de produtos de baixo valor agregado como soja e minério de ferro. E numa crise social e de saúde como a gente vive hoje, nós não temos os insumos necessários para produzir medicamentos para combater a Covid-19. Então, nós somos obrigados a escutar o ministro da Saúde falando, abre aspas, passada essa crise, o Brasil vai ter que repensar a sua política de importação de insumos e vai ter que produzir esses insumos em território nacional, porque isso compromete a nossa autonomia, né? Nos deixa à mercê dos interesses de outros países que muitas vezes podem pagar mais por esses produtos. Então comprometem a nossa segurança nacional. É sério que ele falou isso? Ele descobriu a América. É um gênio, né? É uma pessoa que realmente está num outro patamar de inteligência. Pelo amor de Deus. Isso é óbvio. Isso é óbvio. O Brasil ele está nas mãos dos países exportadores de tecnologia para o seu desenvolvimento econômico. Então, quando a gente olha para a pauta de exportação, aí a gente entende que é uma pauta pouco diversificada. E se vocês olharem, dos 10 produtos mais exportados, isso corresponde a quase 80% de tudo que a gente exporta, quase tudo, com exceção ali de 2,7% de produtos manufaturados, todos os demais itens são produtos primários. Soja, óleo e minério de ferro, concentrando 1/3 de tudo que a gente exporta. Tá? Então, sim, é necessário nós repensarmos a política de desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente de produtos industrializados. Tá? Agora, é necessário que eu faça uma ressalva. Eu não posso avançar esse slide sem falar isso. Pessoal, se eu tivesse dito isso há 2 meses atrás, eu estaria sendo taxado de comunista. Eu estaria sendo taxado de keynesiano. Eu estaria sendo taxado de petralha, ou o que quer que seja. Certo? Porque eu estaria advogando por uma política que reduza a importância dos produtos primários na atividade produtora no Brasil. É isso que eu estaria advogando. E é isso que eu advogo. Porque numa situação de crise como a nossa, a gente vê como a gente está nas mãos dos interesses estrangeiros. Tá? E aí a gente começa a perceber como a ciência e a tecnologia elas têm um papel fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. A gente consegue observar que o Brasil tem totais condições de produzir uma série de produtos dentro desse setor e não produz. Não produz. Por falta de uma política que beneficie os nossos talentos, que beneficie a nossa indústria nacional. Tá? E quando a gente fala isso, hoje parece uma questão óbvia, mas há 2 meses atrás eu seria o cara que está advogando pela intervenção do Estado na economia. Vejam, o Estado não está interferindo na economia agora, né? Então, numa situação de crise, o Estado ganha importância. Numa situação de crise, o Estado ganha relevância. É curioso isso. É curioso. Porque numa situação normal, quando o Estado interfere na economia, isso é papo de keynesiano. Agora, numa situação de crise, o Estado, pelo amor de Deus, nos ajude. Pelo amor de Deus, intervenha na economia, nos salve da crise. Né? Então, o Estado tem importância, pessoal. A gente não pode achar que o Estado não tem importância. Ele tem importância, sim. Não só na solução de problemas, mas também ao permitir que os países caminhem, se desenvolvam em sentidos que possibilitem um maior desenvolvimento econômico e uma maior autonomia do seu povo, para a gente não ficar dependente de importação como a gente está nesse exato momento, certo? Peço que olhem com calma para esses 2 gráficos, porque eles também são bastante significativos.
Olha os principais os destinos dos produtos brasileiros em 2019. Quase 30% China, 13% Estados Unidos, 4,5% Holanda, 4,3% Argentina. E aí em seguida vem Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. 79% da soja e 64% do petróleo exportados pelo Brasil foram para a China. Lembrando que soja e petróleo são dois dos produtos que o Brasil mais exporta de uma maneira geral, tá? Também não posso deixar de fazer menção às agressões, né, que a China vem sofrendo pelo governo brasileiro nas últimas semanas e que é no mínimo de uma irresponsabilidade sem tamanho, pessoal. A nossa pauta de exportação está em grande parte nas mãos da China. Se a China resolver procurar outros parceiros comerciais, o pouco que a gente produz será ainda menos. Tá? Então, a irresponsabilidade do governo e dos integrantes do governo atacarem a China, ofenderem a China de uma maneira muito leviana, no meu ponto de vista. Tá? A crise argentina afetou a antiga e duradoura relação comercial que nós temos com esse país. Né? O principal setor afetado no Brasil foi o automobilístico. Então, a Argentina era o nosso terceiro maior parceiro comercial. Só que a Argentina vem importando cada vez menos em função da crise. Tá? E isso nos afeta também, porque o setor automobilístico brasileiro depende da exportação de carros para a Argentina. Lembrando, né, que dentro desses fluxos comerciais globais, o que a gente chama de indústria nacional brasileira, ela também está ligada às montadoras de veículos estrangeiros. Tá? Então, a gente exporta bens industrializados, mas uma parte significativa dessa riqueza gerada aqui não fica aqui, tá? Vai para as sedes dessas grandes empresas, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, na Holanda, no Japão, etc. E o ritmo de crescimento econômico da China tem forte influência sobre a balança comercial brasileira. Nos últimos anos a gente vem observando isso, tá? Então, com a crise que a gente está entrando, que vai ser muito intensa, talvez a maior das últimas décadas, e que vai afetar a economia chinesa, com certeza vai nos afetar também diretamente. Então a gente pode falar em uma reprimarização da balança comercial. Tá? A gente poderia colocar reprimarização entre aspas. A gente vê que o saldo da balança comercial no Brasil ela tem sido positiva nos últimos 5 anos. Tá? O que significa, pode significar uma série de coisas, né? Pode significar um aumento das exportações, pode significar uma redução das importações, ou ambos. Tá? Mas significa, sobretudo, uma redução da atividade econômica. Tá? O Brasil, em função da crise econômica, tem importado menos pesquisa e desenvolvimento, ou seja, menos tecnologia, menos máquinas. Tá? Então a gente gasta menos importando. Então, sobra, né, um saldo positivo em função das nossas exportações, certo? E a gente teve também aí um setor secundário muito afetado. Né? A atividade industrial, de uma maneira geral, no Brasil foi afetada. Portanto, a gente tem que importar menos insumos industriais. As indústrias, as fábricas, desligaram máquinas. Quando a gente voltar a crescer com intensidade, essas indústrias não vão precisar importar novas máquinas, elas vão simplesmente ligar o que está desligado, tá? E é por isso que a gente importa menos num período de crise econômica. Ó, aqui a gente tem dois gráficos complementares, né? O gráfico 2, ele complementa o gráfico 1 em termos de exportações, né? Porque o gráfico 1 só vai até 2010. Então a gente vê que os produtos industriais no Brasil bateram um recorde nos anos 90, tá? Quase mais de 70%, né, de tudo que o Brasil exportava eram bens industriais, só que essa tendência mudou intensamente a partir dos anos 2000. E em 2019, pela primeira vez,
em muitas décadas, o Brasil exportou tudo que o Brasil exportou, né, de tudo que o Brasil exportou, 52% foram produtos primários. Então a gente pode falar numa reprimarização da balança comercial. O Brasil vem abrindo mão do seu potencial industrial para valorizar cada vez mais a atividade primária. Pessoal, só para não ocorrer desentendimentos aqui, né? A gente pode, sim, e deve, considerando os benefícios que o Brasil oferece, a gente deve desenvolver o setor primário da economia. Mas a gente deve também intensificar a atividade econômica ligada ao setor secundário, porque é daí que vem o dinheiro, tá? É daí que vem a riqueza, né? Porque é o setor secundário e o terciário que agregam valor à mercadoria, tudo bem? A gente, não sei se vocês estão lembrados, né, do quanto o setor primário contribui com o PIB do Brasil. E é cerca de 5, 6% apenas, tá? Então o setor primário ele é relevante, mas não podemos continuar com uma política que não olhe também e principalmente para a atividade industrial. E aí a gente observa, né, que nos últimos anos, nas últimas décadas, as nossas exportações de produtos industrializados vêm caindo sistematicamente. A gente observa isso para a China, né? A China foi uma queda drástica mesmo, em função do fato de a China estar se industrializando e depender cada vez menos de bens industriais brasileiros. Mas a gente observa isso também para países já mais maduros, como o Japão, e é uma tendência geral com relação a todos os países que a gente negocia na Ásia. Mas a gente vem perdendo importância também, até mesmo em países menos desenvolvidos em relação ao Brasil, que são os países do continente africano. Tá? Então é urgente que nós repensemos a política de desenvolvimento econômico brasileira. Tá? Considerações finais. Nós podemos observar um aumento extraordinário do comércio mundial após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso em função, em grande parte, da globalização. Instituições supranacionais, como a Organização Mundial do Comércio, FMI, Banco Mundial, ONU, possibilitam o avanço da globalização e também o desenvolvimento tecnológico, sobretudo em relação aos meios de comunicação e transporte. A DIT, senhores e senhoras, não é eliminada ou superada. Pelo contrário, a DIT ela é aprofundada. A gente vê um aprofundamento da DIT. Olhem a matriz de exportação e a matriz econômica brasileira, que vem se aprofundando numa lógica que é a mesma lógica do Brasil há 520 anos. Tá? Desde que os portugueses chegaram aqui, o Brasil é uma potência exportadora de produtos primários. Esse era o papel do Brasil enquanto colônia. E, aparentemente, continua sendo o papel do Brasil nesse momento agora mais globalizado. E se a gente olha para a exportação de bens industrializados, a gente percebe que o Brasil também está sob controle das transnacionais. Então, mesmo os bens industrializados pelo Brasil, muitas vezes, na maior parte das vezes, é com capital estrangeiro e controlado, administrado por empresas estrangeiras, como é o caso das grandes montadoras de veículos. E aí eu quero lançar 3 perguntas para a gente refletir, né? Sem querer dar a resposta pronta para vocês nesse momento. Qual é o papel desempenhado pelo Brasil na DIT? Ops, isso aqui eu meio que já respondi, né? Mas aprofundem um pouco essa reflexão. Uma atividade que seria interessante vocês fazerem é tentar, num papel mesmo, tentar dar uma resposta dissertativa para isso. E aí, quando a gente retomar as atividades presenciais, a gente pode discutir essas questões. Eu acho que seria muito interessante que vocês fizessem isso. Por que o Brasil não segue os passos dos Estados Unidos, ou da China, ou da Alemanha? Tá? Essa resposta aqui é um pouco mais complexa. Não vou dar nenhuma dica para vocês. Só pensem o seguinte, já estou dando uma dica. Só pensem o seguinte, cada caso é um caso. Tá? A gente não pode ser simplistas nas nossas respostas. Tá? O que o Brasil precisaria fazer, né? Para conseguir olhar para exemplos de sucesso como os Estados Unidos, ou Alemanha, ou China?
E o que ganham as elites nacionais? Com agro é pop, agro é tech, agro é tudo, o dia inteiro em horário comercial na televisão e outros meios de comunicação, né? Por que dessa importância que a gente dá tão grande para a agricultura? A gente não consegue pensar num outro modelo? Alguém está ganhando com isso. O que essas elites ganham? E por fim, queridos e queridas, a história deve ser contada por nós, com a visão de um povo colonizado. Não dá para achar que os historiadores podem contar a história por nós, tá? Os historiadores, que eu digo, os historiadores da Europa, dos Estados Unidos. Então nós temos que combater o eurocentrismo. Nós temos que dar a nossa versão da nossa história. Mas, obviamente, uma história baseada em fatos, tá? Uma história baseada em princípios acadêmicos, científicos, tá? Mas a gente tem que pensar o nosso desenvolvimento, a nossa história, as nossas possibilidades de desenvolvimento econômico no atual, né? E no longo prazo. Com um olhar sempre para o passado, para a gente evitar alguns erros e superar algumas questões. Ok? Muito obrigado pela atenção. A gente encerra por aqui.